Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas e hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é bem interessante, não só para mim, mas para várias pessoas que estão nos ouvindo, que é corpo, alma e espírito. Nós precisamos de saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Por isso, eu estou aqui com uma amiga querida, Letúzia, que é pastora na comunidade cristã Zona Sul comigo, uma bênção, uma mulher de Deus, e ela vai nos abençoar muito com essa palavra, porque ela tem muito conhecimento para compartilhar. Bem-vinda, Lelê. Ei, querida, obrigada, Que viu? prazer estar aqui com você. Nossa, Fica o prazer pertinho é do meu. microfone, tá? Pra gente não perder, porque senão o povo reclama comigo. Ai, o áudio dela não estava bom o suficiente. Lelê, vou te apresentar para quem não te conhece, a Letúzia Brito. Tem 45 anos, fez recentemente, né, Isso Lelê? mesmo. 45. Você é nutricionista clínica, especialista, você vai explicar pra gente um pouquinho depois, em bioquímica e fisiologia da nutrição, nutrição clínica funcional. Você é pastora, uma mulher de Deus e quase psicóloga. Teve um novo do Senhor aí, quer dizer, tá Verdade, chegando esse tá novo do chegando. Senhor. E casada com Beto há 20 anos, que é uma bênção, aquela tranquilidade, pelo menos de fora, parece aquele homem tranquilo. Mas Bênção ele é, demais. sim. 2 filhos abençoados, a Bela, de 10, e o Felipe, Isso, de 14. 14 anos. E você converteu, aos 12 anos você aceitou Jesus, né, Lelê? Aceitei Jesus. Mas Não aos tinha entendimento, né? 18 que você foi ter entendimento. Fui ter entendimento e mudei a minha vida totalmente. Conta um pouquinho para nós desse seu início no Senhor, porque igual você estava falando, né? Você aceitou Jesus, aquele momento ali de querer, nós queremos, né? Nós desejamos por Jesus, mas falta entendimento, muitas vezes é uma caminhar, a gente é um processo para realmente conhecer quem Jesus é. E Sim, você só foi conhecer realmente Jesus aos 18? aos 18. Na verdade, eu falo, Cris, que a minha vida inteira o Senhor planejou. Então, vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem hoje, né? Então, minha mãe, jovem, eu sou do Acre, Rio Branco, Acre, saiu do Acre e foi morar no Rio de Janeiro. Trabalhava na Rede Globo e lá ela engravidou de mim. E assim, ela tinha todas as opções de não querer essa filha, porque ela estava assim, começando uma vida profissional, mas ela mudou a trajetória de vida dela e voltou pro Acre comigo. E na época, ela e meu pai, né, que eu não o conheço, porque depois ele não quis, meu pai biológico, e ela retomou a vida. Ele a deixou, mas aí ela retomou a vida e conheceu o meu pai, que é o meu pai de coração, quando eu tinha uma semana mais ou menos de vida. E aí ele me assumiu, me amou, me deu o nome dele. E aí ele era policial federal, tinha acabado de chegar no Acre. Então eu falo que a minha infância toda teve a mão do Senhor. Os meus Amém. avós, eles eram espíritas. Minha avó recebia uma entidade, minha mãe ia em terreiro de macumba. E a minha vida era muito tumultuada na minha infância, porque meu pai era um policial federal muito bom. Então, por exemplo, ele fazia segurança do presidente da Polícia Federal em Brasília. Então, eu cresci no meio de arma, no meio de violência, né, no meio do espiritismo. Então, e desde pequena eu vejo a mão do Senhor. Então, meu avô era espírita, mas ele amava Jesus. Então, ele entrava na igreja espírita e ele falava de Jesus e as pessoas saíam. Ele pagava para pregar numa rádio. E desde pequenininho ele falava: Deus tem um chamado na vida dessa menina. Deus tem um chamado na vida da Letúzia. Eu lembro disso. E Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente pontuar. Você está me contando aqui que então você não teve um relacionamento com seu pai biológico, sim, mas Deus foi cuidadoso foi e trouxe cuidadoso. um pai para você, Sim. que é alguém que foi o seu cuidador. Mas nesse meio tempo aí, até você entender que você talvez possa ter se sentido rejeitada pelo seu pai biológico, isso ficou grande para você? Você teve algum momento, alguma necessidade de ter um relacionamento com esse pai biológico? Olha, na infância eu não senti essa ausência porque eu tinha esse outro pai. Então ele nunca fez diferença, né? Foi um amor incondicional por mim, eu sou grata a ele, amo Que ele demais. bênção. Depois que eu conheci o Senhor, eu tentei contato com esse pai biológico e ele não quis contato, mas eu tinha o Senhor. Então o Senhor preencheu todo esse buraco de rejeição na minha vida. Glória a Então hoje eu Deus. falo dessa ausência sem dor. Então, Uhum. eu conheço, por exemplo, a minha irmã, né? Eu conheço esse meu pai que me criou.
e que é o pai do meu irmão, teve outros filhos, eu tenho contato, recebo, a gente tem um bom relacionamento. Mas essa ausência, ela não existe no meu coração mais, porque Deus me curou disso. Ele é o nosso pai, Ele é o né? Ele é nosso pai, maravilhoso demais. maravilhoso. E é isso que eu falo. Então, eu tinha todos os motivos para ter uma vida aí, né, de rejeição, uma vida muito tumultuada. E é tão interessante porque na porta da minha casa sempre ia alguns crentes. E aí, quando eles chegavam, eu era criança, eu lembro disso, eu falava, gente, já vem aqueles crentes chato. E tinha uma vizinha que ela orava muito por nós, porque muitas vezes ela socorria a minha mãe. E aí eu lembro que um dia minha mãe falou assim, eu não vou mais no espiritismo, eu não vou mais no terreiro de macumba, eu adoeci. E aí, quando eu adoeci, nada, ninguém conseguia me curar e saber o que que era. Teve diagnóstico de febre tifoide. E aí, eu estava no laboratório, uma pessoa chegou para minha mãe e falou assim: a doença dela é espiritual. Se você não levar a sua filha no centro ou lá no espiritismo, ela vai morrer. E aí, a minha mãe virou e falou assim: então ela vai morrer, porque eu falei com Deus que eu não vou mais. E eu fui curada. Minha mãe se posicionou ali, um médico evangélico na época, começou a cuidar de mim e eu fui curada. Então eu vejo nos pequenos detalhes o cuidado de Deus desde essa minha infância. E o impressionante, que eu acho que é interessante a gente pontuar também, Lele, é o seguinte: quando nós falamos aqui sobre Jesus, nós não estamos falando sobre religião, nós estamos falando sobre a Sim, verdade, é né, Lele? verdade, é Então, a verdade. verdade, ela é revelada na palavra. Então, Isso. nós somos de Jesus. Sim, E é isso que é o sim, mais importante, o mais lindo. E é isso que você está falando. De é. repente, a sua mãe teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus. E é esse Jesus que mudou a minha vida totalmente. Porque com 12 anos, eu fui numa igreja evangélica, não tinha entendimento, falaram assim, vai aceitar Jesus. Eu falei, gente, o que é isso de aceitar Jesus? Fui, fiz aquela oração e Deus foi me guardando. Deus me guardou. Aí o meu avô, antes de partir, teve uma experiência com Jesus, entregou a vida para Jesus. A minha avó teve um câncer de mama no Acre. E quando ela veio para Belo Horizonte, a minha mãe já estava na comunidade, ela aceitou Jesus e foi curada totalmente, viveu até 90 anos. E o Senhor foi movendo. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu estava entre 17 e 18 com uma amiga no Rio de Janeiro. Era na virada do ano. E aí eu falei assim com ela: nesse ano eu vou conhecer meu grande amor. E aí, quando eu voltei, eu fui para a comunidade, porque o meu vizinho era da comunidade e convidou a minha mãe. E aí, quando eu voltei, eu chorei 2 horas, sem parar. E aí, depois eu fui para um acampamento, que era com Gregório Macnucci, que é um evangelista, que era meu pai espiritual. E ele era um homem louco por Jesus, apaixonado, quem conhece ele, um adorador. E esse homem chorou 3 dias sobre a minha vida. Choro. E ministrando fogo, presença, unção, transformação. E a partir daquele momento, daquele acampamento, a minha vida foi transformada totalmente. E aí, quando eu voltei, eu nunca mais fui a mesma. Eu deixei namorado do mundo, eu deixei os amigos. E era um tempo que eu precisava estar em Deus. Como eu tinha muita experiência em Deus pequena, né? Uhum. Deus precisava me dar muita experiência nele. E aí eu me apaixonei totalmente por ele, completamente. E a partir daí, isso tem 27 anos andando com Deus. E é então tão E foi nesse interessante. acampamento que você conheceu o Beto, não? Não, aí o que aconteceu? Aí eu voltei desse acampamento, minha vida mudou, e isso foi em janeiro para fevereiro. Quando foi no meio do ano, o Beto converteu. E quando foi no final do ano, eu tive um sonho, porque na verdade eu queria ser missionária, eu não queria casar. Eu tava louca por Jesus, né? Então assim, Você é muito intensa, eu né, sou Letúcia? Eu muito percebo que você é muito intensa, intensa. muito. Tudo que você vive assim muito, aquela Muito. presença no momento ali. E Deus foi muito real na minha vida. É além de uma religião. Pensa numa pessoa que tem um amigo que é presente em tudo. Deus cuida dos detalhes da minha vida. Sabe? Eu tenho intimidade com ele todos os dias. Como que é essa sua intimidade? Como que você busca o Senhor? Você consegue ter aqueles 3 tempos que a gente sempre fala na comunidade? Tempo com Deus, tempo na palavra, tempo com o Espírito Santo e tempo com os irmãos? Mesmo nessa vida agitada que nós vamos entrar na sua vida profissional, mesmo nessa vida agitada, nessa sua correria, você separa um tempo para o Senhor? Nem sempre eu consigo. Só que o que eu falo? Para mim é tão natural estar com ele
que é lógico que eu tenho muitas vezes o tempo, mas me é tão natural que eu estou com ele o tempo inteiro. Você entendeu? É uma vida em É uma Cristo. vida em Cristo, é uma vida totalmente de intimidade. Então, eu acordo de madrugada, eu tô conversando com ele. Eu acordo de manhã, eu tô conversando com ele. Eu tô deitando, eu tô conversando com ele. Ao longo do dia, eu tô conversando com ele. Ele é meu amigo pessoal ali em todas as coisas. Eu não faço, assim, nada sem perguntar, sem estar junto. Para mim, não tem essa questão. É uma religião? Vai tirar o tempo? Não! É um É um relacionamento com Deus relacionamento. diário. Eu não sei viver sem Jesus. Você pode me tirar tudo. Eu amo meus filhos, eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma casa estruturada, eu tenho uma vida perfeita, tudo que eu queria, mas né, assim, que eu planejava, o Senhor me deu. Mas nada se compara a ele. Amém. Você entende? Então, Ele assim, é o centro de tudo ele é na o sua centro vida. de tudo. Ele é meu ar. Se tirar ele, eu morro. Eu não consigo viver sem ele. Essa é a verdade. E aí, nesse meio tempo, surgiu o Beto. Aí eu sonhei no final do ano, já estava apaixonada por Jesus, queria ir para nações, falar dele, não pensava em casar, muito menos em marido. Profissionalmente também você não pensava em nada. Não, na época eu pensava em fazer psicologia, alguma profissão que eu usasse missões, e aí na época me falaram que psicologia não era de Deus, e era um sonho que ficou, e eu fiz nutrição, nem sabia, eu fui a primeira turma em Belo Horizonte da particular de nutrição, porque eu queria ir para missões. E aí eu tive um sonho com o Beto, e eu falava com ele assim no sonho: olha, Deus me falou que você é meu marido e a gente vai orar. E só que eu não gostava dele, eu não tinha intimidade, era meu irmão em Cristo. E eu lembro que quando eu contei esse sonho para ele, eu comecei a gostar dele ali. E aí o Senhor já estava movendo nele também. Então, assim, foram muitas confirmações. A gente orou 4 meses, eu pedi tanta confirmação para saber se ele era meu marido, que um dia uma pessoa chegou e falou assim: Deus está mandando você parar de pedir confirmação. E foram quanto tempo, Lelê, de namoro e para casar? 4 meses de namoro, 4 anos. Mentira, 4 meses orando, 4 anos namorando. Nos guardamos, porque eu era virgem e o Beto também. E 20 anos de casada. Que bênção, com 2 filhos maravilhosos. Lindos. E aí você fez nutrição, foi se especializando e vendo que aquilo ali movia o seu coração naquele tempo que você teve ali com a nutrição. Eu acho que teve um tempo também que você ficou por conta das crianças. Exatamente. E aí eu fiz nutrição, me apaixonei por Jesus. Inclusive o Gregório falava: eu achei que você ia para missões e você casou, eu tinha outros sonhos para você. Mas Deus queria que eu construísse uma família, que eu tivesse uma base, porque, gente... Mas esse não era o seu sonho principal, não era uma família, ter filhos, casar, não era o principal. Não, eu estava apaixonada por Jesus, eu não tinha um sonho, eu queria ele, o que ele quisesse, né, para a minha vida, mas os sonhos dele são maiores do que os nossos. Então, e eu noto assim, quando você tem uma família, é o principal ministério de Deus para nossa vida. Eu falei isso esses dias, Lili, sabe o que eu falei? A gente estava conversando sobre Valentino e Natan, eu falei assim, se eu não tivesse feito nada na minha vida, nada, e eu tivesse tido a Valentino e o Natan, e essa missão de ser mãe dos meninos e esposa do Jean, já tinha... Exatamente, tudo estava bom, exatamente. era tudo perfeito. Porque esse é o primeiro plano de Deus. E o resto vem, né? O Senhor vem com os sonhos dele para nós. Vem, os sonhos de Deus é muito maior, né? Então eu não imaginava isso, o Senhor me deu uma família linda. E aí eu formei. E aí, durante o processo, eu demorei 6 anos para engravidar e foi do Senhor, porque eu tinha um problema de coração e não sabia, eu estava perdendo o coração e o pulmão. E o único plano de saúde que cobria a prótese no meu, né, para fazer a cirurgia, era o plano que o Beto tinha passado no concurso. Até isso o Senhor foi cuidadoso. E depois de 6 meses, 6 anos, você eu tive chegou o a Felipe, fazer uma cirurgia para a colocação de uma prótese no coração? Cardíaca. Na verdade, eu só tinha 60% de oxigenação. Então, se eu tivesse engravidado, o Senhor não deixou e eu não sabia. Ou seja, você também é um milagre. Eu sou um milagre. Se eu tivesse, toda a minha vida é um milagre. Toda a minha vida eu vejo a mão de Deus, toda. E aí eu teria morrido, eu e o bebê. E aí eu fiz a cirurgia, depois eu tive o Felipe, que foi outro milagre, porque o Felipe tiraram ele no dia que o líquido acabou. Eu fiz o ultrassom naquele dia. Minha vida é toda pela mão do Senhor. E aí eu parei, né? Eu formei em nutrição, mas eu nunca fui apaixonada por nutrição. Eu fiz porque eu queria ir para as nações, eu queria usar alguma coisa. Então tentei enfermagem, não tinha dinheiro na época para pagar medicina e fiz nutrição. E aí trabalhei um tempo com nutrição, tive muitas decepções, porque a nutrição de antigamente não é a de hoje. Uhum. E optei muitas vezes por coisas certas, tinha muita coisa errada, e optei na nutrição
né, pelas coisas corretas, isso eu paguei um preço por isso, mas a vida com Deus é inegociável, Uhum. sabe? Deus está acima de todas as coisas. E aí, quando eu tive o Felipe, optei parar. E aí eu parei para cuidar dos meus filhos e da minha casa. Foram 9 anos parada. E Deus tem um tempo para cada coisa. Tinha o tempo ali para você cuidar dos meninos, para despertar a nutrição na sua vida, depois Sim, despertar o desejo de retornar para a psicologia que você vai contar para nós. sim, Então Deus ele é assim, né? O que ele tem para lindo. você hoje pode ser que amanhã seja algo diferente, mas Sim, sempre para honrá-lo, para glorificá-lo. E aí sim. você ficou por conta dos meninos nessa situação aí. E a gente não tem que ficar preocupado, né? Porque se eu ando com Deus, se eu confio em Deus, Ele vai cuidar da minha vida. Então, independente do que acontece, o Senhor é soberano. E eu lembro que eu ficava ali cuidando, meu marido estava estudando para concurso, porque ele tinha um chamado para a área fiscal, e é muito difícil o concurso. E eu cuidava muitas vezes ali sozinha e ele estudando. E o Senhor foi dando graça sobre graça, e muitas vezes eu falava, meu Deus, eu não dou conta, né? Porque é muito maçante ficar em casa, gente. Né? É difícil, é um serviço que não acaba. Criança pequena, não é fácil. Quem fala que é fácil, não é Muitas fácil. vezes nós não somos valorizadas. A Valorizadas, mulher tá ali dando tudo de si, não sim, para um minuto, sim. porque dentro de casa a gente não para nem um minuto com Não, criança pequena e não é valorizada, algo que devia ser muito muito, valorizado. verdade. E aí muitas vezes eu lembro que eu chorava com Deus, eu falava, Deus, mas quero mais do Senhor, quero mais. Eu imaginava ser uma empresária, trabalhar, sabe? Queria mais, mas Deus falou, é o meu tempo com você. Né? Isso é prioridade agora. E foi maravilhoso. Então, hoje eu vejo meu filho, eu vejo a minha filha, eu vejo o meu casamento, eu vejo o meu lar. Eu falo, Deus, muito obrigada por esse tempo. Como que o Senhor foi fiel na minha vida. E aí, quando o Felipe tinha mais ou menos uns 6 anos, eu falei, agora eu vou fazer uma especialização. E aí foi quando eu fiz bioquímica e fisiologia. E aí, um dia eu entrei no quarto chorando, eu não esqueço disso. Eu falei, Deus, mas eu queria fazer alguma coisa mais. Aí eu tive a Isa. E aí Deus falou, filha, deixa eu te falar uma coisa. Eu te chamei para cuidar de mulheres de forma integral. Corpo, alma e espírito. Eu não esqueço disso. E eu senti a presença de Deus tão forte. E eu saí dali tendo convicção do chamado de Deus naquele momento. E aí eu fui, tinha uma especialização que era muito cara em São Paulo e eu não tinha condição de pagar. E veio a pandemia e ela caiu pela metade. E eu falava com a moça lá, eu falava assim, vai abaixar. Se Deus quiser que eu faça essa especialização, eu já tinha feito bioquímica, fisiologia e tinha essa de clínica para atender as pessoas. E aí abaixou 50%. Eu fiz, foram 2 anos. Eu tinha aula, assim, quase todo final de semana. E a partir dessa especialização, ela abriu a minha visão para essa questão biológica, fisiológica, que eu já tinha uma base muito boa, mas ela veio acrescentar. No mesmo ano, veio o reconhecimento pastoral, porque eu também, desde que eu converti, eu acompanhava adolescente, eu acompanhava jovens, eu amo aconselhar, eu amo esse lugar de aconchego, de ter mulheres Uhum. perto de mim. E aí, assim, em questão de pouco tempo, 2 anos depois da especialização, veio o sonho, porque Deus não esquece dos nossos sonhos, que era a psicologia. Mas antes disso, eu Ah, lembro de uma conversa que nós tivemos, que você falou que Deus ia te usar nessa questão da nutrição para trazer mesmo cura para muitas pessoas. sim, Começou a te mostrar a forma de ser usada nisso, da suplementação, e inclusive começou a colocar pessoas que estavam doentes para você cuidar. E eu lembro que, de repente, mais ou menos, acho que nessa época, né, Lele? Logo depois que você chegou a fazer essa especialização, que começou a surgir cliente, você falou, gente, eu achava que eu ia usar essa nutrição só para estar alcançando corações, mas você foi também usada para cura de muitas pessoas. sim, sim. Eu falo que a sabedoria de Deus, toda pessoa que vem até mim, é uma pessoa especial, você entende? Não é um paciente, é uma pessoa que tá ali, que Deus tem um propósito na vida dela. Então, hoje, formando em psicologia, com essa base de nutrição, com esse processo aí já de anos de, né, aconselhamento, eu consigo olhar meu paciente de uma Com forma outro total, olhar. com outro olhar. Então, às vezes o paciente chega, Cris, ele tá tomando 5, 6 medicações para depressão.
Quando eu peço os exames e vejo os exames desse meu paciente, ele está com baixa hormonal, ele está com toda alteração fisiológica, ele está com processo inflamatório, vários marcadores. É uma pessoa que não se alimenta bem, é uma pessoa que não dorme. E É uma às vezes está pessoa... emocionalmente, a pessoa pode estar emocionalmente desequilibrada, porque ali, naquela parte da vida dela, do físico, está totalmente desestabilizado. Sim, uma questão fisiológica alterada, deficiência de vitaminas, deficiência de minerais, baixa hormonal. Eu vou ter quadros de depressão. Não necessariamente essa pessoa está com depressão, ela está com deficiência. E se ela está com depressão ou se está com alguma baixa, né, nessa questão desanimada e tudo mais, às vezes ela nem tem como, ela não consegue buscar o Senhor verdadeiramente de uma forma efetiva. Não tem força. Não tem força. Porque ela só quer dormir, ela só quer chorar. É fisiológico. Existe a questão neural, ou seja, existem alterações hormonais, existe a questão nutricional, deficiência de nutrientes mesmo, existe as questões, por exemplo, vida com Deus, a falta de atividade física, a pessoa não dorme, não tem lazer, esse mundo aí que é super agitado, né? A pessoa vive numa loucura, não pega sol, não descansa, não tem como, é cobrança o tempo inteiro. Eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se sentir numa síndrome da impostora. Por exemplo, às vezes você faz algo que você fala, gente, eu faço algo, eu sei que tem que ser feito dessa forma, eu falo para as pessoas que tem que ser desse jeito, mas eu não tenho vivido exatamente aquilo. Vamos supor, eu falo para a pessoa assim, ai, olha, você tem que fazer exercício físico todo dia, porque eu sei que faz bem, né? Mas aí você pergunta, mas você faz? Como que é isso? Você coloca em prática tudo o que você aconselha? Você tenta? Ou como que é isso na sua vida? Ou você tem essa síndrome de impostora? Me conta como que é a sua vida nesse sentido. Aqui é uma loucura, né? É uma loucura isso. Que a gente se sabota muitas vezes. Não, eu sou mestra em me sabotar, gente. Eu odeio atividade física, odeio. Meu marido ama, meus filhos amam ir lá em casa. Ou seja, tem 20 anos de casado, 20 anos que meu marido luta. Mas eu não desisto, eu sou pirracenta. Então, eu posso até fazer porcamente, mas eu faço. Então, eu vou uma vez na semana, eu vou duas, arrastada no ódio, mas eu vou. Nutrição, a mesma coisa. Gente, eu amo nutrição, eu como super mega saudável, não. E eu falo isso com meus pacientes. Sabe uma coisa que eu amo? Misericórdia, Nutella, gente. Não me dá uma Nutella porque eu vou comer. E eu trago muito isso para os meus pacientes no consultório. A minha verdade. E eu tento colocar isso porque tá todo mundo enlouquecido. Eu tenho paciente que come um pão e chora uma semana. Você entendeu? E eu falo, gente, vamos viver uma vida mais simples. Mais leve, de uma maneira mais leve. Mais leve. Vamos começar do básico. Muitas vezes os meus pacientes falam, Letus, eu não dou conta. Vamos começar do básico? Arrumando sua cama, né? Lavando uma louça. Coloca, se você não gosta de fruta, coloca uma que você gosta. Ah, Letus, eu não consigo pagar uma academia. Faça uma caminhada na rua 2 vezes na semana. Eu não tenho dinheiro para comprar uma vitamina D. Vamos pegar meia hora de sol. Celebre a vitória, né? Celebre, olha, agora, hoje eu já consigo fazer exercício físico. Ai, que bom, glória a Deus que você consegue fazer exercício físico, né? Você não é mais uma pessoa sedentária. Ou, não, eu já estou conseguindo trazer para minha alimentação algo que eu não consegui, que eu sei que vai ser muito bom para minha saúde. A gente também precisa celebrar essas vitórias que no dia a dia às vezes são tão pequenas, mas na hora que você celebra... E a gente vai cair de novo, porque não tem ninguém perfeito, nós estamos aprendendo, tá todo mundo na fila do pão. Eu falo, entendeu? Então, às vezes, você consegue numa semana, na outra semana você não consegue. Só que tem que levantar. Levantar. E aí, esse levantar foi o que eu tive que fazer, porque eu tive que recomeçar depois de 10 anos. Ninguém queria me dar oportunidade. E eu comecei a atender na igreja, depois fui para o consultório e toda semana é um gigante que você mata. Viver isso, gente. Não ache que viver com Deus é um Papai Noel que vai fazer tudo o que você quer. Não, viver com Deus é uma caminhada de renúncia, de entrega, de confiança constante. Você sempre vai ter que recomeçar. E aí eu recomecei e Deus foi me ajudando na caminhada. E aí agora eu formo em psicologia. Pois é, aí era um sonho que começou a se tornar realidade. Você assumiu esse compromisso. Vou fazer psicologia. E aí você encaixou a psicologia dentro da sua rotina que já era Olha que loucura. cheia. Olha que loucura. Mãe,
né? Os meus filhos, a minha filha tem 10 anos, então tem uma demanda. Meu filho está na adolescência, 14, casa. Eu não tenho empregada todo dia, então eu tenho a organização da minha casa, mais consultório, mais faculdade de psicologia, mais questão Mas pastoral. como todo mundo, você também fica exausta. Exausta. Aqui, filha, porque minha mãe teve o retorno do câncer o ano passado, você Eu sabe ia te disso, fazer pela essas segunda perguntas vez. também. Como que foi isso? Porque no meio E disso tudo, você ainda teve a sua mãe para você estar apoiando, estar junto com ela nesse momento tão difícil dela. e aí, na verdade, o câncer foi pela quarta vez, né? Porque eu passei com a minha avó, depois eu passei com a minha mãe 2 vezes, depois eu passei comigo, suspeita, né? Tive que fazer biópsia. E te dá um medo em relação a isso? Por exemplo, olha, eu sei que nós confiamos no Senhor, mas tem uma parte que é nossa carne, que às vezes fala nossa mente, né, as setas, e aí de repente você fala assim, olha, minha avó já teve, minha mãe já teve, voltou, e eu? É, Dá um eu quero, friozinho na eu quero falar barriga? sobre isso. Por quê? Porque quando o câncer da minha mãe voltou, eu falei, agora eu vou desesperar, porque meu irmão mora em outro país, né? E eu sozinha, então tudo era eu. Então foi 1 ano de quimioterapia, tem noção? E eu fazia a suplementação dela toda como profissional, né? E orava, estava junto, amando, cuidando, estando ali. Cris, eu não penso no amanhã. Assim, eu tenho uma meta na minha vida que é assim, o Deus me deu hoje, então eu vou viver hoje. Então, hoje Amém. eu vou fazer o que eu dou conta, o que eu consigo e o meu melhor. E foi isso. E ela conseguiu passar pelo câncer pela segunda vez e está ótima. Glória a Deus, Entendeu? que E aí, bênção. sobre essa questão, hoje existe, gente, um exame de mapeamento genético. Então, o que que a gente sabe? Por exemplo, no meu caso, a minha avó teve câncer, minha mãe teve, então eu tinha chance de ter esse marcador. E eu fiz mapeamento genético, o meu deu negativo, tá? E mesmo assim, o geneticista falou comigo, Letus, eu acho que você deveria tirar. E aí eu fui em 3 O seio, especialistas, ele falou que você deveria tirar o mesmo com o seio. exame negativo, né? Pelo meu histórico. E aí eu cheguei à conclusão, eu e meu esposo, que eu não vou fazer essa cirurgia, porque existe a soberania de Deus também. Então a gente vai ter medo de tudo na vida, essa é a verdade, né? Eu vou ter medo de ter filho, eu vou ter medo de casar, eu vou ter medo do amanhã, da dificuldade. O mundo hoje põe esse medo, essa insegurança. E eu recebo vários jovens no consultório com esse medo de viver. Mas a gente tem das duas uma, ou o medo vai me vencer, ou eu vou vencer o medo. Então vai com medo. Faz com medo. Então, assim, quando vem o medo, eu falo, Deus, o Senhor é soberano sobre a minha vida. Então, o Senhor permitiu eu viver até hoje, o dia de amanhã pertence ao Senhor, e o Senhor vai me conduzir da forma que o Senhor quiser. Eu não tenho domínio de nada nessa vida, eu não tenho controle de nada. Então, assim, não adianta eu falar, eu ando com Jesus e viver no medo. Eu ando com Jesus e ser uma pessoa insegura que não dá testemunho. Então, se eu ando com Jesus, se Ele é o meu Senhor, Ele está na frente da minha vida em todas as coisas. E acabou. Tanto a notícia ruim quanto a notícia boa. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o propósito, por que eu tenho que passar aquilo. Então, eu não sei. Às vezes as pessoas falam, Letusa, por que eu passo isso? Deus sabe. Amém. Né? Entrega, confia e caminha. Faz nesse dia o que está na sua mão. E o resto, o Senhor faz. Aquilo que você não dá conta, o Senhor faz. Eu lembro que você no início falou que quando você resolveu, que às vezes no início você queria fazer psicologia, você pensou, quer dizer, falaram para você, não é de Deus. E de repente, com o amadurecimento espiritual, hoje nós vemos o tanto que uma psicóloga cristã, uma pessoa que realmente tem o Espírito Santo, ela é usada, Sim, né, na psicologia, como ela é usada para trazer a cura também para as pessoas. Isso te deu um start naquele início, na hora que você decidiu que você ia fazer psicologia, ou de repente você também teve uma crise ali, olha, será que é isso mesmo? E você decidiu, eu vou começar de novo, porque é algo para começar de novo. Outra faculdade, tudo de novo, ter que voltar, né, pro campus. E, na verdade, a psicologia foi um presente do Senhor, né? Eu falo que eu não saí da minha casa para fazer a inscrição do curso. Me ligaram, me ofereceram uma bolsa, 60% de desconto. E eu mandei a documentação e foram aí, vai fazer 4 anos, porque eu consegui eliminar um pouco de matéria por causa da nutrição. E, gente, como que é fundamental? É isso que eu tô falando. Tanto a parte física quanto a parte mental. As pessoas estão doentes mentalmente, elas não estão dando conta. Mas por uma questão nutricional, por uma questão emocional, por uma questão de ausência de Deus, porque de tudo isso, Cris, o mais importante é Deus.
Se a pessoa não tiver Deus, ela vai sentir um vazio enorme. Ela pode correr aí atrás de vida profissional, de riqueza, Uhum. do que for. Então, essa pessoa, quando ela vem até mim, eu olho todos esses pontos, né? E, na verdade, as pessoas estão sambando. Porque elas estão numa vida louca, que elas saem de casa de manhã e voltam à noite, esgotadas. Então, um monte de gente Inclusive doente. você, né, Lelê? Inclusive você, só que você tem o Senhor e busca nele a sua fonte Exatamente. de sabedoria, sua fonte de força, o Exatamente. seu socorro. É. A gente precisa de um equilíbrio, não que a gente tenha porque a gente tem o Senhor, mas ele vai equilibrando e nos convencendo, nos mostrando onde que a gente precisa acertar. E isso que você falou tem muito a ver a parte psicológica com a alimentação, porque a gente tem fome emocional. Outro dia, numa reunião que nós tivemos lá das pastoras, eu falei, gente, eu preciso de oração nessa área, porque eu tô comendo desenfreadamente, porque eu sei que é uma fome emocional. Na Sim, época, né, que eu pedi oração, eu falei, eu preciso de oração para isso. E nós oramos, porque a gente precisa realmente equilibrar, né, sim. todas as E áreas da você sabe nossa que vida. emocional, porque o nível de estresse, ele vai alterar a questão de neurotransmissores a nível neural. E aí eu vou ter mais fome, eu vou ter compulsão. Então, às vezes a pessoa tem uma compulsão, ou ela tem uma depressão, ou ela tem uma ansiedade, por uma questão de estilo de vida, de escolha. Você entendeu? Então, assim, Entendi. a questão é como que está a minha vida? Eu preciso me organizar. Então, hoje eu falo muito com as minhas pacientes. O que que você gosta de fazer? Comece de pouquinho. Ah, eu gosto de pintar. Ué, comece a pintar um quadro. Faça alguma coisa para você. Sabe? Saia com a sua família. Faça uma caminhada. Comece a colocar hábitos pequenos, saudáveis na sua vida. Isso vai fazer diferença. Tira um tempo com Deus. Ah, Letusa, mas eu não dou conta. Gente, eu acordo 4:30 da manhã, sabe? E aí meu dia começa um pancadão. Eu tô lá com Deus de manhã cedo, nem que seja meia horinha ali, Senhor, eu te entrego o meu dia, eu te amo, tô aqui. Às vezes não vai dar tempo de ler a Bíblia ali, às vezes eu vou esquecer, vou ler 2 dias depois. Mas o meu amor com ele, a questão é que a gente fica muito preso nas coisas pequenas. A gente condiciona. É como se Deus condicionasse o amor dele por nós. Eu não estou dizendo que você não vai ter disciplina, mas eu estou dizendo que a ausência dela, ou a queda, ou não conseguir, isso não muda o amor de Deus por você, ou aquilo que você vai conseguir. Às vezes você não consegue hoje, mas amanhã você consegue. O que que é o importante? É não desistir. E você está buscando uma estratégia do Senhor para fazer uma transição, ou você vai ficar com os dois? Ou como que vai ser? Você já tem claro isso ou não? Ainda você Ai, está esperando? Como você falou, eu vivo um dia após o outro, eu sim, estou esperando sim. essa estratégia do Senhor. E outra coisa que eu quero trazer, que eu acho muito interessante, é a questão de nunca ser tarde para recomeçar. Sim. Né? Você é uma mulher de 45 que está fazendo psicologia e quer recomeçar nessa área. Eu, aos 46, estou fazendo arte terapia e comecei a me dedicar às artes. Nunca é tarde. Para Nunca. Deus nunca é tarde. Para nós que temos o Senhor, sabemos que o Senhor tem um tempo para cada coisa. É verdade, é verdade. E isso é lindo, né? Então, assim, quando eu tive que recomeçar em nutrição, foi muito difícil. E aí, hoje, eu já tenho, assim, é, uma experiência com nutrição. E eu fui para a área de suplementação. Então, eu pego um paciente, por exemplo, faço reposição de vitaminas, de minerais, probióticos, essa questão intestinal. Então, eu tenho paciente com Pax, com Alzheimer, com câncer, com E é depressão. visível as É mudanças? visível, é visível. Assim, às vezes eu pego um paciente, 60 dias depois o exame todo normaliza. A formulação é vida. Então, e eu sou apaixonada, dá muito resultado. Então, esse é o meu conflito. Então, eu não sou uma pessoa apaixonada por essa questão de nutrição, mega alimentação, atividade física. Eu faço aquilo que eu dou conta e eu sempre falo isso para os meus pacientes, mas eu sou apaixonada pela formulação. Porque eu pego um paciente com 20 sintomas, 2, 3 meses depois ele não tem nenhum. Então, uma pessoa que não dormia passa a dormir. Uma pessoa que tem vários sintomas de menopausa, zero sintoma. Eu tenho paciente que perdeu 20 quilos, paciente que perdeu 30, tem paciente que não perde nada. Mas tem todos os casos. Então, eu não posso focar só num ponto. Você está entendendo?
Porque cada paciente é um, cada processo fisiológico é um. Então, eu fui me apaixonando por essa nutrição nova que me possibilita, através da formulação, porque a gente sabe hoje, Cris, na verdade, que a nossa alimentação, ela não tem aquela quantidade de vitaminas, de minerais, porque não dá nem Uhum. tempo. Então, o que que eu faço? Eu mando manipular dentro, eu pego um exame de paciente, dentro da deficiência daquele meu paciente, eu mando manipular o que ele precisa. Então, eu tenho formulação para limpeza hepática, eu tenho formulação para ansiedade, para depressão, eu tenho tudo natural, tudo vitamina, minerais e substâncias que são compostos bioativos. Você vai dar para o seu corpo função mitocondrial, por exemplo. Você vai fazer a mitocôndria produzir mais energia. Então, eu dou para o corpo aquilo que ele precisa para funcionar. Só que, ao mesmo tempo, eu amo a psicologia. Por quê? Eu amo esse processo de ouvir, esse processo de ver o que barrou essa pessoa, de acolher, de tentar ressignificar, né? E amo o processo de aconselhamento pastoral, eu amo. Então, eu vou fazer essa transição novamente. E aí, os meus pacientes já estão doidos, né? Ai, Surtando, todo mundo surtando. Eu não surtando. vou ficar Sim, sozinha, não, de e aí, jeito o nenhum. que que eu penso? Continuar com formulação. Então, por exemplo, não fazer esse processo de dieta, né? Que é mais detalhado, mas repor esse meu paciente. Então, no consultório de psicologia, eu vi que esse paciente está com deficiência, eu, como nutricionista clínica, eu posso fazer a reposição de, né, de vitaminas, de minerais. Então, eu faço essa reposição, mas ir caminhando para a psicologia. Medo, igual você me perguntou, medo a gente vai ter, Sempre. sempre. A questão é como que eu vou me posicionar diante do medo, né? Então, se eu te falar assim que eu não tenho medo, lógico, eu tenho medo, eu falo, meu Deus, começar tudo de novo. Mas eu confio no meu Deus e eu confio que Ele tem planos muito maiores. E eu creio que Deus vai trazer um mundo de mulheres para eu acompanhar, para eu aconselhar, para eu ajudar. Esse é o meu chamado. Hoje eu tenho entendimento disso. É cuidar de mulheres que estão esgotadas emocionalmente, fisicamente, trazer esse norte, né? Então, tô caminhando para isso aí. Falando nisso, Lelê, sobre pessoas emocionalmente, né, doentes. O que que você tem visto que as pessoas, quais são as maiores dores? O que que, ou talvez as pessoas nem entendam qual que é a própria dor e isso, essa falta de entendimento do que aconteceu ou do que, ou medo do que vai acontecer é o que está adoecendo. Como que é essa junção aí que a gente está falando, biblicamente, do corpo, da alma e do espírito? Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência. O que que o Senhor tem ministrado no seu coração em relação a isso? Eu acho que é um combo de coisas, né? Eu acho que o inimigo tem sido muito assim, né, estrategista, eu posso dizer, porque ele tem conseguido afastar as pessoas de uma vida tranquila, de uma vida de tempo com Deus, através do celular, Uhum. né? Esse é um meio. Através, por exemplo, de séries. Então, as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez mais um excesso de cobrança. E nem que você queira, você vai dar conta. Porque assim, quando você não namora, quando você vai namorar? Depois, quando você Uhum. casa? E Quando você tem filhos? filho, Ah, é. só um? Vai ter dois, não? E três. E depois, sempre é o mais, é mais, é Não, e mais. assim, a gente também tem uma noção de sucesso, o mundo nos prega uma noção de sucesso muito errada. Então você pensa assim, ah, ela, mas tem filho, tem marido, mas não está profissionalmente bem, ou não está financeiramente bem, ou está acomodada. Ou seja, a gente não sabe da vida do outro, Não, né? e E quem tem ainda um existe essa filho? comparação. E quem não tem um filho ou é bem profissionalmente, nossa, mas não casou? Nossa, mas então você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Isso é fato. Então, aí qual foi a outra coisa que você A me gente estava perguntou? falando sobre isso, o que que tem adoecido as Ah, pessoas. sim, sim. Então tem essa questão do tempo que o inimigo tem roubado o nosso Tem tempo e tem roubado. mesmo, e a gente precisa, eu mesma, que sou mais ou menos parecida com você no sentido de ser muito hiperativa, de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu estou tentando me policiar para saber onde que o Senhor quer que eu esteja, na hora que o Senhor quer que esteja e por quê, né? Para Sim, quê? Porque a sim. gente também precisa de unir o propósito. Mas a outra pergunta que a gente estava falando, a outra coisa, era essa união de tudo aí, dessa união do corpo, alma e espírito. Sim, e aí é um conjunto. Então, assim, aí acaba que eu não tenho tempo, porque eu trabalho loucamente, ou porque eu tô sempre tendo que ser melhor
Isso vai me deprimir, porque eu não vou conseguir. E aí, sabe o que que acontece? Eu não faço nada. Aí eu simplesmente falo, ai, não dou conta. Ou, por exemplo, aí gera, às vezes, uma deficiência, eu não como direito. Comida pronta, porque é mais fácil. Aí eu não quero arrumar minha casa. Aí eu não pego um sol. Aí eu não faço uma atividade física. Aí eu não consigo dormir de noite porque eu tô muito ansiosa. Aí eu começo a tomar um monte de medicação. Então, tem paciente que toma remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para estar bem, estabilizador de todos os remédios. Já peguei paciente tomando 25 medicação. E daí eu perguntar, por que você tá tomando isso? Ah, não, para prevenir. Prevenir o quê? Você nem tem. Você tá entendendo? Mas é esse processo de ansiedade. Então, não tem como uma pessoa ter saúde mental, saúde física, se ela não, e saúde espiritual, se ela não plantar, se ela não se programar, se ela não se organizar. Não tem como eu plantar banana e querer daqui a 2, 3 anos colher maçã. Então, se eu quero colher maçã, eu vou me organizar para colher maçã. Então, por exemplo, eu tenho, às vezes, mulheres que chegam deprimidas no final da vida, no consultório, e chora, porque só viveu para os filhos a vida inteira. E os filhos foram embora e acabou a razão de viver. Não fizeram nada para elas. Então, eu acho muito importante essa É preciso de questão. ressignificar e novos objetivos com o passar do tempo. Sim, sim. Então, assim, e eu estimulo muito as minhas, né, pacientes, as pessoas que eu aconselho. Tenha um tempo de ouvir Deus, estar com Deus. Tenha um tempo de fazer uma atividade física. Tenha um tempo com a sua família, com o seu marido, se você for casado, de namorar, de viajar, de passear. Um tempo com os seus filhos, de sentar, de comer uma pipoca, ver um filme. Não, mas eu não consigo, porque o meu Coisas tempo está simples que corrido. dão prazer, coisas simples do dia a dia, como diz a Valentina, estava falando outro dia, sobre ser feliz, a gente apreciar o ordinário, as coisas Sim. simples do dia a A dia. alegria tá A alegria nisso, está na nisso. simplicidade de um cafezinho de manhã, com um pedacinho de queijo, olhando aquele sol começando e você falando, Deus, obrigada, porque eu estou viva mais um Amém. dia. Obrigada, porque nesse dia a sua misericórdia, ela se renovou sobre a minha vida e eu estou aqui. Quantas pessoas, Cris, não têm o que comer, não têm um motivo para viver, né? E aí? E Isso que eu ia aí? te perguntar, para a gente finalizar, porque a gente tem muito assunto Muito que ter outro, e é outro. bênção a gente estar junto, porque essas experiências, esses compartilhar, eles são muito engrandecedores. Mas para a mulher que está aí do outro lado, ou o homem, né, que está ali do outro lado, e está precisando desse equilíbrio, está precisando de unir essas três coisas, né? Corpo, alma e espírito, está precisando de ter tempo com Deus, está precisando de ter tempo com a palavra, está precisando de ter tempo de comunhão. O que que você deixaria para essas pessoas? Qual o recado que a Letúzia deixaria para essas pessoas? Então, eu deixaria o seguinte: primeiro, você já entrega a sua vida a Deus, né? Então, já faz uma oração. Talvez você não saiba quem é esse Jesus que a Letúzia está falando que mudou a vida dela e que tem 27 anos que eu ando com ele, que eu sou apaixonada por ele. Então, você vai fazer uma oração. Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, cuida de mim, direciona a minha vida, eu te entrego a minha vida. A partir daí, começa aos pouquinhos organizar a sua casa, estar junto daqueles que você ama, né? Perdoar, se doar, fazer uma atividade física, pegar um sol, ter um tempo de lazer. Coloca poucos hábitos saudáveis, começa aos pouquinhos. Ah, Litos, não gosta de fruta nenhuma. Começa com uma banana, uma maçã, faz uma vitamina. Aos pouquinhos você vai mudando. Não tenha medo de recomeçar. Entregue, confie e prossiga um dia de cada vez. Depois vocês me contam o resultado. Não tem como dar Amém, errado, que lindo, é isso mesmo. viu? Amém. E que a gente consiga um dia após o outro e É, viver o dia de hoje, né? Esse dia misericordioso que o sim, Senhor nos sim. deu, chamado hoje. Sim. E se falhar, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo A gente pode bem. cair, mas tem que levantar, né, Letúzia? Tá Caiu, tudo levanta. bem, mas recomeça. Recomeça. As misericórdias de Deus todo dia tá sobre a sua vida. Então não tenha medo de recomeçar, de cair e de caminhar de novo.
Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, Amém. querida. Que te Obrigada, use muito e te use ainda mais nessa união da Amém. psicologia com o pastoreio, com a nutrição. Aí eu acho que Amém. Deus tem grandes Recebo. coisas aí Sim. para fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que está aí do outro lado. Obrigada por esse tempo, né, que você esteve aí conosco. Obrigada a Açaí Fresh por ser o nosso patrocinador. Lembrando que nós temos Açaí Fresh lá no Super Nosso, Açaí Fresh nos supermercados BH e espalhado aí pela cidade de BH. Jesus abençoe vocês. E antes que eu me esqueça, trouxe uma lembrancinha para te abençoar. Deus abençoe você e que a sua vida seja equilibrada, mas antes Amém. disso, busque esse equilíbrio no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Obrigada, viu? Tchau. Beijos.